essa M cabeça de ruminante, né, nós conseguimos identificar a presença da cavidade nasal, da cavidade oral, né? A gente comentou já sobre o palato duro e aqui a presença do palato mole. O palato mole acaba separando então a nasofaringe da orofaringe, né? E nas porções mais caudais a gente observa que o palato mole termina e existe uma área comum entre o sistema respiratório e o digestório que é conhecido como laringofaringe. Então a faringe é dividida em 3 porções: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, né? Caudalmente, nós identificamos aqui a presença do esôfago, né? Que fica localizado dorsalmente à região da laringe. Existem alguns arcos que estão ligados ao palato mole. A gente identifica a presença do arco palatoglosso, tá ligando o palato à língua, e também a presença do arco palatofaríngeo, né? Que liga o palato à faringe do animal. E aqui o interessante é que o arco palatofaríngeo acaba delimitando um ósteo, conhecido como ósteo intrafaríngeo. Aqui nós temos o arco palatofaríngeo, que forma aqui, ó, esse ósteo chamado ósteo intrafaríngeo. Agora, falando sobre as tonsilas, nós temos aqui a tonsila faríngea e aqui nós teríamos o seio tonsilar. Internamente, nós conseguimos visualizar a tonsila palatina, que é mais bem visualizada no cão, que eu vou mostrar logo a seguir. Mostrando aqui o seio tonsilar no cão, que é muito melhor visualizado aqui, ó, a tonsila palatina. Aqui, falando agora sobre as cartilagens da laringe, nós temos aqui a cartilagem epiglote, composta por cartilagem elástica inteiramente. Temos aqui as cartilagens aritenoides, que são 2 cartilagens aritenoides, que possuem aqui um processo corniculado, feito de cartilagem elástica. E aqui, ó, nós temos também um processo muscular composto por cartilagem hialina. Além disso, temos aqui a cartilagem mais externa, que seria a tireoide, e aqui a cartilagem mais caudal seria a cartilagem cricóidea, que tem formato de um anel de sinete. Pequeno ruminante, as cartilagens da laringe, nós temos a epiglote, aritenoide, cricóide e tireoide. Aqui nós temos no equino a epiglote, nós temos a aritenoide com seus 3 processos: processo bucal, processo muscular, processo corniculado, sendo que quando o processo corniculado fica coberto por mucosa, ele se chama tubérculo corniculado. E aqui nós temos a presença da cartilagem cricóidea. Aqui então, sobre os músculos da laringe, nós temos a presença do cricoaritenoide dorsal, se inserindo aqui no processo muscular da aritenoide. Nós temos o cricoaritenoide lateral. Aqui, o músculo cricotireoideo, o músculo aritenoide transverso e também é conhecido como prega vocal, nós temos o músculo tíreo-aritenoide. Então, em relação à laringe, vamos falar um pouquinho sobre a inervação e a função dos músculos. Então, conforme foi falado, a maioria dos músculos citados, aritenoide transverso, né, cricotireoide, eles têm a função de aumentar a tensão da prega vocal. O músculo que tem uma ação um pouco diferente, esse músculo conhecido como músculo cricoaritenoide dorsal,
ele consegue dilatar a região da glote. Ok? Em relação à inervação, a gente sabe que a mucosa da laringe é suprida pelo nervo laríngeo cranial, que entra através do forame tireoide. E o nervo laríngeo cranial também supre o músculo cricotireoide. Os demais músculos citados são supridos pelo nervo laríngeo caudal. Então aqui, gente, nós vamos ver os segmentos da laringe, né? A primeira porção é conhecida como vestíbulo da laringe, né? A gente identifica aqui a presença de um ádito, a presença de uma prega conhecida como prega ariepiglótica. Então a primeira porção, a da entrada da laringe, é conhecida como vestíbulo da laringe. Nós temos a segunda porção, conhecida como região da glote, onde é delimitada aqui pelas próprias pregas vocais e a cartilagem aritenoide. E caudalmente à glote, nós temos uma cavidade conhecida como cavidade infraglótica, localizada cranialmente na traqueia. Para a gente diferenciar as espécies, a primeira característica que a gente identifica é o formato da epiglote, tá? A epiglote mais arredondada é visível em suíno e em ruminantes. Para a gente diferenciar as duas espécies, a gente consegue observar aqui no suíno a presença do ventrículo da laringe, localizado aqui na altura da prega vocal, enquanto que nos ruminantes a gente não identifica essa estrutura. Comparando as espécies, nós temos aqui a epiglote pontiaguda em cão, gato e equino. Estão mostrando aqui no cão a epiglote pontiaguda e a presença do ventrículo da laringe, localizado no vestíbulo da laringe. Então aqui no gato, ó, nós observamos a presença da epiglote também pontiaguda, certo? E interessantemente aqui, ó, nós não identificamos o ventrículo da laringe nessa espécie. O equino, então, apresenta essa epiglote pontiaguda. Ele apresenta também o ventrículo da laringe no vestíbulo da laringe, porém ele apresenta uma depressão mediana, conhecido como recesso laríngeo mediano. Aqui, para mostrar os ossos que compõem o aparelho ióide, nós temos o estiloióideo, epioideo, ceratoióideo, tireoióideo e por último aqui, o baseoideo. Lembrando que nos equinos o estiloióideo é consideravelmente maior e o epioide é bem menor. Aqui, do osso baseoide, em todas as espécies terá um processo chamado processo lingual, proveniente desse baseoide. Só que no equino, esse processo lingual é muito mais desenvolvido, como podemos observar aqui nesta peça.